Olá, queridos internautas, olá você que nos ouve e nos vê por esse DVD que alguém poderá reproduzir, e também você que está conosco aqui de perto, de longe. A você o nosso muito obrigado por essa oportunidade especial que nos dá de poder ouvir a Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo e fazer algumas considerações bíblicas sobre a divindade. Eu quero desde já que você preste bastante atenção no que vai ser dito aqui e pesquise por você mesmo, e o Espírito Santo há de iluminar sua mente para que você seja capaz de discernir o certo do errado, o natural do sobrenatural. Que Deus continue abençoando você, é o meu desejo nesse instante. E vamos ao nosso tema de hoje. O primeiro texto que vamos ler nas Escrituras Sagradas, como texto base, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e o versículo 1, apenas a primeira frase, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Somente essa primeira frase, você pode ler todo o texto em casa para a sua reflexão. O que esse texto está dizendo? Que o Espírito do Senhor está sobre mim. O texto está dizendo, esse profeta que Deus usou para transmitir a sua mensagem, está explicando que o Espírito de Deus desceria sobre o Filho de Deus quando o Filho de Deus viesse no futuro, ou seja, sobre Jesus Cristo. A Ele toda honra e glória, agora e para sempre, né? Pois bem, na sequência nós vamos começar a fazer algumas comparações de textos. Eles por si só vão explicar quem é quem. No livro do Êxodo, no capítulo 20, versos 2 e 3, 5, 7 e 10 e 12, encontramos o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Textos claros afirmando um Deus singular. E quando ele diz, não tenhas outros deuses diante de mim, ele está se colocando como o único Deus em pessoa. Textos claros, né? Ainda vamos encontrar Deuteronômio capítulo 6, verso 4, uma famosa declaração descrita pelo nosso querido Moisés, que um dia, guiando o povo de Israel pelo deserto por espaço de 40 anos, ele explicou a lei de Deus e disse assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, pensemos bem no que vamos fazer para que o nome do único Deus seja glorificado de alguma forma. O nome de Deus, nós encontramos em textos como Ezequiel 34, versos 26, 29 e 30, a nomenclatura Senhor Jeová. Este é o nome verdadeiro de Deus, o Deus Pai, né? Como alguns dizem que há três deuses, no Antigo Testamento é muito claro a singularidade do Pai. E nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a Bíblia. Todavia, sabemos que não são três deuses. Outro texto que nós vamos observar com muita alegria é o texto que se encontra no próprio livro do Êxodo, capítulo 20, verso 7, onde Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, Deus Pai tem um nome cujo nome é Jeová. Esse nome não deve ser tomado de forma vã. É preciso que compreendamos o que Deus está nos pedindo. Por exemplo, há quem diga que houve um tempo na história em que foi o tempo do
Deus Pai, no outro tempo o Deus Filho e agora o Deus Espírito Santo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Outra forma de tomar o nome de Deus em vão é colocar Jeová em título de três. Por exemplo, Jeová triuno. Não existe Jeová triuno, só existe um Jeová, que é o Pai. Bíblia é clara em nos afirmar todo este assunto. E considerando mais alguns detalhes a respeito do nome de Deus, nós lemos em Isaías capítulo 42, verso 8, a seguinte declaração: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Deus está dizendo que este é o seu nome. Colocaram aqui o título Senhor, na versão da Bíblia que foi até então lida, mas existe o texto original que diz assim: Eu sou Jeová, este é o meu nome. Esse nome não deve ser tomado em vão, porque nós adoramos ao Deus verdadeiro e devemos prestar-lhe estrita obediência e adoração. O tempo da existência de Deus. Salmo 90, versículo 2. Lemos o seguinte: De eternidade em eternidade, Tu és Deus. Em Isaías, capítulo 43, verso 10, lemos: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, e quero que vocês saibam, entendam e creiam que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Quando diz antes, significa nada, porque na verdade Deus é a origem de toda a existência. E quando ele fala depois, significa nada nesse sentido, porque Deus continuará sendo Deus por toda a eternidade. Quem é Deus? Em Êxodo 20 nós acabamos de ler que Ele foi quem tirou Israel do Egito. Então Ele é o único Deus libertador. Encontramos também Deus se intitulando de Salvador, Isaías 43, 11. Encontramos também o título de Deus Perdoador. Você pode ler Isaías capítulo 1, versos 18 a 20. Você também pode ler Marcos capítulo 2, versículo 7, onde Jesus afirma categoricamente que só Deus tem o poder de perdoar pecados. Mas Jesus também diz aqui aos fariseus que sobre o perdão, o Filho de Deus, o Filho do homem, tem autoridade sobre a terra. Esta observação extra que eu queria antecipar para você sobre o que Deus faz e quem é Deus. Muito bem, então agora nós vamos falar na questão de Deus ser Pai. Nós encontramos aqui no texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, uma declaração maravilhosa. Está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Se no caso um filho se nos deu, é porque existe um Pai. E esse é Jeová, o Deus de toda a consolação. Ele é o Pai do filho profetizado por Isaías. Muito claro, não? Esse texto me chama a atenção. Quando o profeta diz que um filho se nos deu, ele está dizendo que existe um Pai. No Novo Testamento, nós encontramos o próprio Deus declarando a respeito de si mesmo algumas palavras importantes. Leamos alguns textos. Mateus capítulo 3, verso 17, está escrito assim: E ouviu-se uma voz dos céus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui Jesus estava se batizando, Deus fez descer o seu Espírito sobre ele, e nesse momento o próprio Deus fala do céu para Jesus as seguintes palavras: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, encontramos mais uma vez Deus, o Pai, chamando Jesus de seu Filho.
E a declaração é: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Você pode ler isso em Mateus capítulo 17, versos 1 ao 11, e Marcos capítulo 9. Lá tem toda uma declaração a respeito de quem é o Pai, o Deus dos céus. Na oração, Jesus nos mandou chamar a Deus de Pai. Veja Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. No versos 14 e 15, ele confirma: se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. Outra declaração maravilhosa que temos aqui é a de que Jesus diz assim: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. E no outro texto ele diz: ele o fará, se nós pedirmos ao Pai em seu nome. Agora, por que eu estou usando esse texto? Porque aqui Jesus considera Deus de Pai. Vamos agora ver como é que Jesus trata. Deus chamou a Jesus de seu filho, sendo ele o Pai. Agora olha o que Jesus fala. Em João 20:17 encontramos uma frase maravilhosa que diz: subo para meu Pai e vosso Pai. E outra frase: meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo que o Pai é Deus e que Deus é o seu Pai. No outro texto, Jesus vai dizer: por que vocês não procuram a glória que vem do Deus único? No outro texto, Jesus vai incentivar as pessoas a adorar somente a Deus. Em dois textos da Bíblia, podemos ler Mateus 4:10, quando Jesus repreende Satanás e diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E em João 4:24, Jesus diz: Deus é Espírito e seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Textos claros. Mais uns detalhes a respeito do Pai. Nas saudações paulinas, o que mais encontramos é essa declaração: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, a primeira parte do verso diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Este é o Deus Pai. Não existe origem para Ele que possamos descrever. A respeito do Filho, nós vamos começar também a mostrar. Mas antes nós vamos fechar alguns detalhes importantes no Antigo Testamento sobre a divindade do Pai. Lemos em Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3, 5, 7, 10, 12, que ele diz: eu sou teu Deus. Não é teus deuses, é um texto claro, singular, teu Deus. Então o Pai é o único Deus soberano. Outras considerações a respeito de quem é Deus para nós. Ele diz assim: antes que houvesse mundo, eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Minha é pessoa, texto claro. E tem mais algumas considerações. Eu sou o Senhor, teu Deus, e não há outro. Você pode ler isso no capítulo todo, 45, capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Muito bem, agora o Filho no Antigo Testamento. Falamos do Pai em vários textos do Antigo Testamento e do Novo. Vamos falar do Filho agora, no Antigo e no Novo Testamento. Então nós temos alguns textos importantíssimos. O primeiro texto é Gênesis capítulo 3, verso 15. Um texto de profecia dupla que diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira citação direta a respeito do Filho de Deus encontramos aqui no Antigo Testamento.
No capítulo 1, verso 26 de Gênesis, ao Deus criar o mundo, só faltava criar o homem, agora ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A irmã explica na história da redenção, no capítulo 2, que ele disse isso, Deus disse isso a seu Filho. Então o Filho aparece aqui já no início da Bíblia. Repetimos o mesmo texto no capítulo 11, verso 7, quando o Filho aparece ouvindo a voz do Pai, dizendo: desçamos e confundamos as línguas. Podemos ainda encontrar a respeito do Filho no livro do profeta Isaías, um dos textos que já foram lidos, capítulo 9, verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e aí segue as características de um ser feliz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso significa que quando o profeta diz que Jesus é o Pai da eternidade, ele foi gerado pelo Pai, por Deus Pai. Isso nós podemos ver em Provérbios, em todo o capítulo 8, eu aconselho que você leia. Mas do 22 ao 25 temos algumas frases importantíssimas que confirmam a realidade desse fato. E diz assim: no princípio o Senhor me possuiu em todos os seus caminhos. Desde que antes que houvesse mundo, eu fui gerada. Ali se refere à sabedoria de Deus que apontava para Cristo. Era uma profecia direta que explicava quem é o Filho de Deus. No livro Patriarcas e Profetas, a irmã explica que o Filho de Deus, ele é gerado usando o texto que está em Provérbios, capítulo 8, versos 22 a 30. E eu recomendo, leia todo o capítulo e tire por si mesmo as suas conclusões. Pois bem, o Filho ainda no Antigo Testamento, Miqueias 5:2, confirma claramente que as origens do Filho de Deus são de dias imemoráveis. E somente Deus sabe quando foi. Nos Salmos 2, versos 7 e 12, nós lemos que o Filho foi gerado por Deus. Deus disse: tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Como ser divino, Deus gera seu Filho. Seu Filho também é divino. Por isso que Isaías o chama de Deus forte. E João vai dizer que ele era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, depois que o Pai gerou o seu Filho, o intitulou como Deus. E quando os anjos foram criados, o Pai pediu aos anjos que adorassem ao seu Filho como se fosse a Ele mesmo. Textos claros nas Escrituras e no espírito de profecia. E para você que está conosco aqui, como nosso público visível, e você que está em casa, a quem literalmente falando eu não posso ver, mas eu creio que você está nos vendo e estudando esse assunto, preste atenção noutra declaração importante sobre o Filho. O Filho no Novo Testamento é muito conhecido, todos nós sabemos. Jesus foi gerado como humano também. Então a geração que fala no Antigo Testamento, que confirma lá em Hebreus 1:5, é a geração que emana do Pai, ou seja, o Filho de Deus é gerado na eternidade pelo Pai. Mas nós vamos ver também ele sendo gerado como humano. E tanto a profecia de Gênesis 3:15, como a de Isaías 9:6 e tantas outras profecias confirmam esta realidade. Mas eu quero chamar a sua atenção também para uma declaração importante. Não existe nenhum texto na Bíblia que fale da geração do Espírito Santo. Mas nós vamos ver, ao longo dessas últimas citações que eu quero citar aqui, dentro de instantes, que o Espírito Santo vai proceder do Pai e de seu amado Filho.
Quer conhecer o verdadeiro Deus? A Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo. É sobre estas considerações que vamos adentrar a partir de agora. O Espírito Santo no Antigo Testamento, isso você também vai conhecer a fundo. E pesquise por si mesmo. Não confie, não aceite o que eu estou falando aqui. Não aceite o que podemos mostrar ou revelar. Tão somente você pesquisar por si mesmo, você vai ser vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. O Espírito Santo no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, verso 2, parte B diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse texto está dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que Espírito é esse? É a vida de Deus, procedeu de Deus, é o que está dizendo aqui esse texto. É a presença de Deus, a onipresença. No final desse estudo, você vai ver e ouvir uma declaração importantíssima acerca dessas personalidades consideradas pela divindade. Vamos entender, né? Aqui nós temos alguns textos importantíssimos. Em Joel capítulo 2, 28, Deus diz: derramarei nos últimos dias do meu Espírito sobre toda a carne. Se Ele vai derramar do seu Espírito, é porque provém dEle. Pois bem, Isaías no capítulo 61, o texto que eu abri a mensagem, tem uma declaração importantíssima. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é confirmado em Lucas no capítulo 4, verso 18. Pelo próprio Filho de Deus, quando a profecia se cumpre literalmente. Assim, o Filho de Deus estava sentindo a presença de Deus, o seu Pai. Por isso ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse texto é usado para indicar 3 pessoas, mas o texto começa dizendo o Espírito do Senhor e não a outra pessoa do Senhor. Deixarei claro a todos vocês, queridos, que nós cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Porém, não é um outro Deus, como querem os defensores da nova fé chamada Trindade. Nada contra a verdadeira fé. Se você entende Deus como está revelado na Bíblia, não tenho nada contra você. E se você também defende de forma errada, não tenho nada contra você, pois você ainda precisa pesquisar por si mesmo se isso que você está crendo é a verdade. Ainda quero dizer a você, querido amigo telespectador presente, e você que está nos vendo, quer seja em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, vendo e ouvindo esta mensagem, eu quero lhe falar com muita propriedade, muita precisão. Deus, Ele é um ser espiritual. No Novo Testamento, nós encontramos inúmeros textos que, se entendidos de qualquer forma, veremos que verdadeiramente são 3 pessoas. Mas se lido com cuidado e com exame de coração, nós iremos ver que estas manifestações revelam a divindade. O Espírito Santo é a onipresença e poder do Pai e de seu amado Filho. A isto foi chamado terceira pessoa da divindade. Precisamos compreender claramente o que está revelado na Bíblia. Eu quero ainda citar para vocês alguns textos muito importantíssimos no próprio Antigo Testamento. Há textos como Isaías 6 e 3, onde afirma 3 vezes santo, e é interpretado da seguinte forma: Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito. Mas, ao verificarmos o que os anjos estavam dizendo nesse texto, veremos que eles estavam confirmando a verdadeira adoração ao Pai e seu amado Filho, dizendo 3 vezes que eles são santos. E em termos de Deus, eles adoravam o Pai. Ainda que o Filho recebe pelo Pai
com Deus. Então, o Espírito Santo, meus amados irmãos, queridos ouvintes e telespectadores, ele existe desde o princípio, existe agora e continuará a existir eternamente, pois é o Espírito do Filho de Deus. Confira, Romanos 8, verso 9. Mas vós não estáis na carne, se o Espírito de Deus está em vós. Mas se o Espírito de Cristo não está em alguma pessoa, esta pessoa não é de Jesus. Quem não tem o Espírito de Cristo não pode ser do Filho. Vamos às declarações que são infundadas da palavra de Deus. A primeira declaração de fé oficial que nos deixa claro quem é a seguinte: cremos em um só Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas, onisciente, onipotente, eterno, justo, misericordioso, verdadeiro e Deus o Pai. Ele está presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Na segunda declaração, nós cremos que Jesus é o Filho do Pai eterno. Ele foi gerado pelo Pai, como dissemos há pouco. E cremos que Ele assumiu posteriormente a natureza de Abraão, morreu como nosso sacrifício, mas nem por isso Ele deixou de ser divino. E a terceira pessoa da divindade está aqui também, outra declaração. Cremos que o Espírito Santo é a onipresença e o poder do Pai e do Filho, o representante de Cristo, a terceira pessoa da divindade. São declarações maravilhosas. Nós não temos nenhuma trindade e não deixamos de crer no Espírito Santo. O que nós não aceitamos é que o Espírito Santo seja outro Deus, pois a Bíblia não o revela. Textos usados em defesa da trindade. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Jesus sendo batizado, saindo da água, o Espírito Santo descendo como pomba sobre o Filho, e o Pai lá do céu falando bem sobre Jesus. Mas nós vemos aqui, daqui a pouco você vai entender por que eu estou citando esse texto. O Espírito de Deus, ele aparece como pomba aqui. Para quem estuda a doutrina do santuário e as ofertas, como eram as cerimônias, vai perceber que tanto o cordeiro como a pomba eram símbolos que identificavam uma coisa só. E a irmã vai explicar que todos esses símbolos apontavam para Cristo. Leia o Desejar de Todas as Nações, página 112. Então, queridos ouvintes, outro texto. Batizamos, Mateus 28, 19. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estaremos falando necessariamente sobre o batismo hoje, porque esse não é o assunto. Mas nós temos aqui 3 pessoas e, de acordo com a palavra de Jesus, todos 3 têm nome. Será que é assim mesmo? Vamos ver. Nome do Pai, Jeová. Nome do Filho, Jesus Cristo. E o nome do Espírito Santo? Aí se diz, bom, o nome do Espírito Santo é Espírito Santo, porém Espírito Santo não é nome. É uma atribuição ao poder e à presença do Pai e do Filho, o qual Deus, por meio de sua serva, nos fez entender que é a terceira pessoa da divindade. Outra declaração importante que temos aqui, 2 aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito seja convosco. Observa a declaração. Graça de Jesus, amor de Deus, comunhão do Espírito. Nesse texto, por exemplo, nós já encontramos quem é Deus, o Pai, Jeová. Aqui também nesse texto nós encontramos Jesus dando-nos de sua graça. E a comunhão do Espírito é aquela oração sacerdotal que Jesus fez. O que Paulo está dizendo aqui, a comunhão do Espírito seja convosco, ele está afirmando que nós devemos ter comunhão com o Pai e
seu amado Filho, conforme João 17, versos 20 a 24, e 1 João 1:3. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O Senhor Jesus aparece do Antigo ao Novo Testamento. O Pai também, o Espírito Santo também, sendo que o Espírito Santo é o Espírito do Filho de Deus. Confira Gálatas, capítulo 4 e verso 6. É o Espírito de Jesus, Atos 16, verso 7. É o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. E assim, meus irmãos, sucessivamente. É o Espírito de Deus, Joel 2, 28, Gênesis 1, 2, Isaías 61, 1 e Mateus 3, 16. Por incrível que pareça, o mesmo texto em que defende a Trindade diz que Deus é o Pai e não diz que o Espírito Santo é Deus, nem que Jesus é Deus. Em João 1, verso 1 nós encontramos, e o Verbo era Deus. Agora, a respeito do Espírito Santo, não encontramos nenhum texto na Bíblia que defina a adoração ao Espírito. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 8 e 11, os anjos adoram ao Santo Deus Todo-Poderoso, que é digno de honra por ter criado todas as coisas. No capítulo 5, verso 13, os anjos adoram a Deus e ao Cordeiro. E há muitos outros textos que falam da verdadeira adoração, como citado num dos temas o qual eu trouxe aqui para vocês. Agora vamos fazer uma recapitulação geral à base de textos que ainda não foram lidos. Um texto, por exemplo, sobre cada personagem da divindade e sobre a representação do Pai e do Filho. Vamos lá. Primeiro texto. O Espírito do Senhor. Temos um texto que nós acabamos de ler, Isaías 61, 1, e também nós temos outro texto que é o de Isaías 41, 8, ou é 42 também, no verso 5, 41, 8 e 42, 5, onde ele fala: farei repousar sobre ele o meu Espírito. Essa é a consideração sobre o Espírito Santo. Consideração do Pai. Quando Isaías fala que Jesus é o Pai da eternidade, temos uma aplicação dupla, onde o Pai de Jesus, Jeová, é o Pai da eternidade. Jesus recebe este nome por ter sido existente antes que houvesse criação. Pois bem, outro texto que fala sobre o Filho no Antigo Testamento, Salmo 2,12, beijai o Filho. Você lê todo o texto em casa, você que está acompanhando, você que está com Bíblia, acompanhando esse estudo, preste atenção em cada detalhe e anote textos. Por causa da exiguidade do tempo, não estou podendo parar para explicar ponto por ponto, mas você pode anotar todos os textos e deixe também sua pergunta aqui no nosso Escola Sabatina Online. Bom, considerações finais a respeito de Jesus no Novo Testamento, do Pai e do Espírito Santo. Então, considerações finais a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus chama o seu Pai de Deus e de Pai. O próprio, aí você pode ler, por exemplo, João 20, 17, Mateus capítulo 5, verso 48, onde ele diz vosso Pai, mas no outro texto ele também fala meu Pai. Temos inúmeros textos. Inclusive, Jesus chama o seu Pai de Pai em João 14, versos 6 ao 11. Leia também João capítulo 17, verso 1, onde ele diz: Pai, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Pai e Filho estão aqui empenhados nesses textos que eu vos acabei de apresentar. Agora, o Espírito Santo, Jesus explica quem é o Espírito Santo. João 14, 16 a 26. Ele começa dizendo: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós.
vós: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ainda por um pouco, e o mundo não mais me verá, vós, porém, vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. E eu e meu Pai viremos e faremos nele morar. E no verso 26 tem uma declaração importante: o Espírito vai ensinar tudo o que Cristo nos ensinou. Esse é o Espírito do Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado jamais poderia dar o seu Espírito, mas o Filho de Deus divino, na ausência de sua personalidade humana, envia o seu Espírito. Confira, Manuscrito Releases, capítulo 14. O volume 14, desculpem, volume 14, página 23. Está lá que o Espírito Santo é ele mesmo despido da personalidade humana, sendo que nós entendemos que ele, Jesus, está conosco através do seu Espírito. Assim sendo, João vai dizer no Apocalipse uma declaração, que Jesus fala às igrejas e no final ele diz: é o Espírito quem está falando às 7 igrejas do Apocalipse. A igreja de Deus, irmãos, precisa andar nessa verdade. E preste atenção na definição geral: Deus onisciente, onipotente, onipresente pelo seu Espírito Santo. Deus é eterno, Ele é o Pai, Ele perdoa, Ele santifica, Ele justifica, Ele é amor. Esse é o nosso Deus. Jesus é o Filho de Deus, gerado na eternidade, introduzido na humanidade, eterno, Deus com o Pai, o qual também é digno de ser adorado, assim como o Pai. O Espírito Santo revela a onipresença e poder do Pai e do Filho, declarado no seguinte texto: eis que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Confira, o desejado de todas as nações, página 671. Para você que tem esses livros, é fácil de você identificar. E a você que não os tem, eu aconselho que adquira na Casa Publicadora Brasileira. Os livros ainda contêm mensagens especiais a respeito da divindade. E eu quero fazer só 2 apelos a você. Você compreendeu esta mensagem? Se você tiver dúvidas, pesquise por si mesmo e deixe a sua pergunta e o seu comentário no nosso site escolasabatinaonline.com. escolasabatinaonline.com. E você também pode deixar a sua pergunta e o seu comentário no YouTube. O nosso tema hoje foi considerações sobre a divindade. Então esse é o tema que você vai colocar: considerações sobre a divindade, Gilson Leandro. Lá no YouTube você também pode acompanhar esse tema excepcional, esse tema maravilhoso, tema que nós podemos entender perfeitamente como é Deus. Então ficou claro, né? Deus é o Pai de tudo, Criador dos céus e da terra, dono de tudo. Ele não tem princípio nem fim, porque Ele é eterno. O princípio e o fim dele se chama eternidade. Só isso só. E o Filho de Deus, gerado pelo Pai e introduzido na humanidade, venceu como humano tudo que aconteceu na carne de Jesus é como humano, mas Ele é o divino Filho de Deus. Ele é eterno também, mas não possui uma existência pretérita como o Pai. Pelo contrário, Ele foi gerado na eternidade pelo Pai, senão Ele não seria filho. Temos as declarações: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o texto apelativo que eu deixo para você nesta mensagem é: obedeça à verdade. Pesquise a verdade por si mesmo. Leia todos os textos que foram mencionados. E se tiveres dúvida, nos procure. Nós iremos responder com todo prazer a sua indagação, de forma que Deus vai ser glorificado na minha e na tua vida. É o meu desejo
e você tenha compreendido pelo pouco que foi falado e pesquise nos textos mencionados. Mas eu queria deixar, antes de verdadeiramente concluir todo o assunto, somente mais alguns textos bem claros a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa pesquisar. O primeiro texto, eu quero deixar pelo menos 3 textos de cada pessoa. O primeiro texto que eu quero deixar para você analisar com muito cuidado, é Isaías 9:6. O segundo texto é Gênesis capítulo 1, verso 1. O terceiro texto nós encontramos em Hebreus 1, verso 1 também. São textos claros que afirmam quem é o Pai. Textos que afirmam quem é o Filho, no Antigo e no Novo Testamento. Textos claros, hein? Nós temos aqui Isaías, capítulo 9, verso 6, também confirma que Jesus é o Filho de Deus, porque o texto de Isaías, quando fala que Deus é o Pai da eternidade, é porque Ele é o Pai da eternidade. Mas aqui confirma que Jesus é o Filho. Provérbios 30, versos 4 a 6, capítulo 8, versos 22 a 25, mas eu recomendo que leia todo o capítulo 8. Salmo 2, verso 7. São textos que falam a respeito do Filho e, ao mesmo tempo, Deus está se dizendo Pai. É o que nós aprendemos ali. Textos que falam do Espírito Santo no Antigo Testamento, para você ficar bem familiarizado com a Bíblia. Gênesis 1, verso 2, Joel 2, 28, Isaías 61, 1. E esses são os textos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, textos que afirmam que Deus é o Pai. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, que afirma que é o Pai de Jesus, né? E que afirma que Jesus é o Filho de Deus. Então, Mateus 3, 16 e 17. Mateus 17, de 1 a 12. Marcos 9, de 1 a 10. Também temos textos que falam só sobre o Filho no Novo Testamento. Confira. Mateus capítulo 1, versos 20 a 22. Marcos capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, versos 32 ao 34. Capítulo 3, versos 15 ao 18. E versículo 35 e 36. E João capítulo 5, do 19 ao 40. Textos que afirmam que Jesus é o Filho de Deus. Hebreus 1, 5 e 6. E também o grande Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 17. Porque lá está falando assim, o Espírito, mas aqui se refere ao Filho. Textos do Espírito Santo no Novo Testamento, só para você recordar. João 14, 16 a 18, verso 26. João 15, 26, o Espírito procede do Pai. João 16, 13, o Espírito guia na verdade. Romanos 8, verso 9, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo está em quem serve a Deus. E Gálatas 4, 6, o Espírito de seu Filho. Atos 16, 7, o Espírito de Jesus. Além disso, você pode confirmar também textos que falam sobre o Pai e o Filho e sobre a tríplice nomenclatura que encontramos na Bíblia: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai e o Filho são seres divinos que estão presentes aqui conosco agora, por seu representante, o Espírito Santo. Confira, 1 Coríntios 8, 6, Deus o Pai, um só Senhor, Jesus Cristo. João 3,16, Deus deu seu Filho. Textos que afirmam as três nomenclaturas. Mateus 3, 16 e 17, Marcos capítulo 1, versos 10 e 11. E ainda, para finalizar, nós temos os textos de 2 Coríntios 13, 13. E 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. Pense bem, querido, o Espírito Santo não é um terceiro Deus. Ele é a terceira pessoa da divindade. Que Deus em Cristo continue abençoando a mim e a você, agora e sempre. Amém.